Então, foi uma brincadeira que foi feita e a atitude mais séria que o presidente poderia tomar é fazer um rompimento declarado com o STF, por exemplo. Isso poderia acontecer? Poderia. General Heleno, durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, foi veiculado pela grande imprensa um áudio do senhor, informando que precisava tomar 2 Lexotan na veia por dia para não levar o ex-presidente Bolsonaro a tomar uma atitude mais drástica contra o STF. O senhor poderia explicar melhor isso? E qual seria essa atitude mais drástica? Sem essas doses extra de calmante, o senhor levaria o ex-presidente a tomar uma atitude impensada e drástica? Eu vou passar o áudio e em seguida o senhor responde. Por favor, o áudio. Estamos enfrentando uma divergência, eu vou evitar usar um termo mais forte, entre os poderes, que é de domínio público. Temos um dos poderes que resolveu assumir uma hegemonia que não lhe pertence, não pode fazer isso, está tentando esticar a corda até ela arrebentar. Nós estamos assistindo isso diariamente, principalmente da parte de 2 ou 3 ministros do STF, e que eu, particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar 2 Lexotan na veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF aí. General, eu vou repetir. Que atitude drástica seria essa que seria tomada contra o STF se o senhor não tomasse essa dose de calmante para acalmar o presidente? Bom, a frase foi retirada de um contexto de uma palestra de 40, 50 minutos. Ela foi retirada do contexto e foi apresentada. Eu falei muito, de maneira jocosa, porque, primeiro, que Lexotan não se toma na veia, né? Então já começa daí. Então foi uma brincadeira que foi feita e a atitude mais séria que o presidente poderia tomar é fazer um rompimento declarado com o STF, por exemplo. Isso poderia acontecer? Poderia. Então, houve uma série de atitudes do STF que poderiam desagradar a uma parte da população, poderia desagradar o próprio presidente. Então, mas eu falei num contexto muito mais ameno e lógico que essas atitudes drásticas eram da iniciativa dele e ele fez questão de, mesmo com a corda sendo esticada, ele manteve a tranquilidade, ele conduziu as coisas da melhor maneira possível. Então, mas o senhor foi um conselheiro para que essa atitude drástica, esse rompimento não acontecesse? Não, eu sempre procurava atuar como um poder moderador, porque eu era ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Então, me cabia trabalhar em prol da segurança institucional. Mas o presidente nunca precisou que eu dissesse para ele, estou tomando Lexotan, para o senhor não fazer nada. Não, ele passou o mandato todo sendo massacrado, né? Realmente isso é notório, e ele conseguiu manter a tranquilidade, a calma dentro do... Mas o senhor aconselhava para que tivesse essa calma e não tivesse rompimento com o STF? Não, era uma atitude mais do que normal para a minha posição, para a minha idade, para a minha experiência, era aconselhar que não se partisse para nenhuma atitude que viesse causar maiores não, eu repercussões. estou falando isso, general, até para fazer aqui um reconhecimento público ao senhor. O general do Exército Brasileiro, se o senhor aconselhou para que não tivesse esse rompimento institucional, para que não tentasse fechar o Supremo Tribunal Federal, o senhor está de parabéns e eu quero reconhecer aqui. Muito obrigado. Eu não fazia sem essa intenção de ser parabenizado, mas agradeço pelos parabéns. General, o ministro Ricardo Capelli, ao assumir interinamente o GSI, informou que o senhor tem muito a explicar
que pilotou um carro por 4 anos e estragou o mesmo, avariando e contaminando para o general G. Dias. Na mesma toada, ele levanta a questão de quem seria a culpa pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Do motorista que conduziu um veículo por 4 anos ou de alguém que estava com o carro há apenas 6 dias. O que o senhor teria a explicar sobre isso, general? Eu lamento que o doutor Capelli conheça tão pouco do GSI, né? Ele realmente não conhece nada do GSI e a acusação que ele faz é totalmente infundada, né? O GSI, quando eu assumi, vinha do general Sérgio Etchegóin e vinha de uma época que ele foi praticamente extinto como ministério e a atribuição dele praticamente era fazer segurança do presidente nas viagens, segurança das residências do presidente, do vice-presidente. Então, a missão do GSI tinha sido bastante condensada no final do governo da presidente Dilma Rousseff. E a verdade é que o doutor Capelli não conhece nada de GSI. Eu recebi o GSI do governo Temer, muito bem estruturado, muito bem trabalhado pelo general Etchegóin. Eu mexi muito pouco no GSI, mantive praticamente todo o pessoal, uma boa parte vindo do governo Dilma, e coloquei pouquíssimos meus amigos, entre aspas, que eu conhecia funcionalmente. A grande maioria do GSI é de militares. Eu jamais fiz qualquer comentário político no GSI. Quando eu fazia palestra no GSI, eu procurava fazer orientação em relação a atitudes em viagem. As viagens do presidente eram muito dinâmicas, às vezes 3 viagens por semana, o que significava que nós teríamos que botar na rua 3 escalões avançados, todo esquema de viagem, 3 dias da semana não era fácil. E eu nunca conversei sobre política com os meus seguidores, agora mudou esse termo, né? Subordinados, agora é colaboradores, né? Eu não tinha com meus colaboradores nenhuma conversa política, de maneira nenhuma, porque eu sabia que ali era uma atitude funcional que não podia ser maculada por nenhum contorno político. Ela tinha que ser mantida exatamente dentro dos limites de atuação profissional. E isso foi feito o tempo todo. Eu mantive essa conduta o tempo todo. Jamais conversei sobre política com os meus subordinados, jamais fiz nenhuma pregação política, nunca nem aceitei qualquer tipo de conversa nesse sentido. Então, eu lamento que o doutor Capelli seja tão mal informado em relação ao GSI, que é um ministério muito importante. Depois eu vou pedir para ler as missões do GSI, tenho certeza que muitos vão se assustar, inclusive muita gente da imprensa que cobria o GSI desconhecia as missões do GSI. Então eu vou ler aqui rapidamente depois as missões, para o pessoal ver que não havia tempo no GSI para outra coisa que não fosse trabalhar em prol do cumprimento das missões, e foram muito bem cumpridas. General, pelo que o senhor está falando do GSI, eu vou fazer uma pergunta muito objetiva para o senhor. Aquele tenente, ou era sargento, que foi pego com drogas dentro de uma aeronave da Força Aérea lá na Espanha, ele fazia parte do GSI? Não. E o que aconteceu ali foi um descontrole. Houve uma falha de fiscalização. Claro que se ele estava de posse dessa quantidade de droga, houve alguma falha no caminho, né? Mas ele não estava numa missão do GSI, ele estava numa aeronave que ia substituir uma
tripulação que era do GSI, que estava chegando, que ia ser substituída, e ele estava lá para voltar, não estava lá para participar da missão do presidente. Ele ia voltar e não era membro do GSI. Ele não era do GSI? Não era do GSI. E ele foi devidamente, foi devidamente punido pelo inquérito que foi feito em relação a isso. Mas não tinha uma fiscalização para verificar o que ia ser colocado dentro da aeronave? É o que eu estou dizendo, a fiscalização existia. Houve uma falha? Claro que houve, senão ele não poderia ter aparecido com essa cocaína na Espanha. Então, houve uma falha? Houve uma falha. Mas nós estávamos começando o governo, nós não tínhamos ainda uma noção perfeita de como era feita essa fiscalização, isso foi aperfeiçoado, jamais aconteceu outro incidente desse tipo e o fato foi superado. General Augusto Heleno, o senhor realizou uma transição quando deixou a chefia do GSI? O senhor deixou o GSI no dia 31 de janeiro de 2023. As pessoas que ocupavam o cargo de confiança em sua gestão ainda ficaram mais dias no GSI? General, o major José Eduardo Natali, de Paula Pereira, foi nomeado em cargo no GSI. Durante a sua gestão, general, a mídia diz que o senhor aparelhou o GSI e que muitos de seus informantes continuaram no órgão após sua saída. Pergunto, o senhor havia concordado em depor nessa CPI em 19 de abril de 2023. E um dia antes, o senhor desistiu de depor. E no dia 19 de abril de 2023, surgiram imagens na CNN do ex-ministro Gonçalves Dias no Palácio do Planalto. O senhor teve alguma participação na divulgação daquelas imagens? Foi alguém que trabalhou com o senhor que repassou aquelas imagens à imprensa? O senhor sabia que aquelas imagens seriam divulgadas na manhã do dia 19 de abril de 2023 e por isso não decidiu comparecer a essa CPI? Não, eu percebi que a época que eu viria aqui foi exatamente na época que apareceram aquelas imagens de dentro do Palácio do Planalto. Eu desconhecia totalmente aquilo ali e não tenho a menor noção do que aconteceu. Eu estava em casa. A partir do dia 31 de dezembro de 2022, meia-noite, eu entreguei o GSI em perfeitas condições. Essa história da transição tem um argumento que é incontestável. O general Gonçalves Dias, eu sempre tive um bom relacionamento com ele, me coloquei à disposição para conversar o que ele quisesse. O meu secretário executivo fez 4 palestras para ele, numa delas ele levou, inclusive, o ministro Aloysio Mercadante. Então, foi passado tudo que ele quisesse saber sobre o GSI. Se colocou para ele que ele tiraria quem ele quisesse e colocaria quem ele quisesse, a partir do momento em que ele participou da transição. Então, essa história de dizer que a transição não foi bem feita, não tem fundamento também. É narrativa, é coisa que não tem realmente qualquer apoio em fatos verídicos. Então, essa afirmação do Dr. Capelli é infundada, eu lamento que ele tenha pensado assim, tenho certeza que ele não conhece nada de GSI, ele não tem ideia do que é o trabalho do GSI, e agora, talvez, no governo, ele consiga aprender um pouco mais. Antes de passar para o deputado Hermeto, que é o relator, irá inquirir o senhor, eu vou dar a oportunidade para que o senhor explique as funções do GSI, que o senhor falou aqui, que gostaria de explicar. Vamos lá. Então, é lógico que a missão mais evidente do GSI, talvez a mais relevante pela importância nacional do problema, é a segurança pessoal do presidente, do vice-presidente, de seus respectivos familiares. Zela ainda pela segurança dos palácios presidenciais e das residências do presidente e do vice-presidente da República. Assiste diretamente o presidente da República no desempenho de suas atribuições
especialmente quanto a assuntos militares e de segurança. Analisa e acompanha questões com potencial de risco, prevenção de crises e gerencia-as em caso de grave e iminente ameaça à instabilidade institucional. Isso aí está escrito no próprio nome do GSI. Coordena as atividades de inteligência federal, segurança da informação e das comunicações. Essa atividade passou ao controle da Casa Civil, recentemente, porque para lá foi transferida a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Coordena e supervisiona a segurança da informação, aí incluídas a segurança cibernética, a gestão de incidentes computacionais, a proteção de dados e o tratamento de informações sigilosas. Agora vem a parte que muito pouca gente toma conhecimento. Coordena como órgão central as atividades do Sistema de Proteção do Programa Nuclear Brasileiro. Planeja e coordena todas as atividades do Sistema Espacial Brasileiro. Coordena os assentimentos prévios que são fornecidos para instalação de rádios, para exploração de minérios, na área, principalmente na área de fronteira. Acompanha as questões referentes a esse setor espacial brasileiro. Acompanha assuntos pertinentes a terrorismo e ações destinadas à sua prevenção e neutralização. E participa da troca de informações, inclusive com o exterior, para avaliar o risco de ameaça terrorista. Acompanha a situação das estruturas críticas. Esse é um problema muito sério. O Brasil tem uma enormidade de estruturas críticas que têm que ser acompanhadas para evitar que acidentes aconteçam nessas estruturas críticas. Então, as missões do GSI são muito além daquelas que são do conhecimento de toda a população. O GSI é um ministério muito importante para o país. Então, eu acho que isso aí mostra que o GSI não teria tempo de se envolver em golpe. Eu nunca chamaria um funcionário subordinado meu, dissesse, ó, você vai participar de uma reunião e depois você me conta o que vai acontecer, o que eles estão planejando aí, que nós estamos querendo dar um golpe. Isso aí é completamente fora de qualquer tipo de elucubração, de qualquer tipo de fantasia que possam criar aí. É absolutamente fora de cogitação. E a outra coisa, eu deixei o general G. Dias trazer quem ele quisesse e providenciei a exoneração daqueles que eu tinha levado, exonerei todos, no dia 31 de dezembro não estavam mais lá. Agora, eu reconheço que 8 dias do GSI com todas essas missões, é muito difícil o camarada dizer, não, eu agora estou expert. Não, eu levei tempo para conhecer bem o GSI, poder participar de todas essas missões com conhecimento de causa. Isso é natural, essas mudanças de função acontecem isso.